Bom, pessoal, bom dia. Vamos dar início a mais uma etapa dos cálculos da disciplina de irrigação e drenagem. Nós vamos fazer agora os cálculos para determinar o turno de rega do sistema de irrigação e o período de irrigação desse mesmo sistema, tá? Nós utilizaremos como padrão, como nós temos utilizado nas últimas aulas, a cultura do feijão. O solo nós estamos considerando os mesmos parâmetros físicos, né? Os mesmos teores de água ou umidade na capacidade de campo no ponto de murcha, ok? A mesma densidade de solo, então nós estamos tratando como se fosse o mesmo solo. E nós vamos ver agora, tá, parte dos cálculos para nós conseguirmos determinar esses dois parâmetros para implementação no sistema e manejo, né, desse sistema de irrigação. Tá, eu vou fechar minha tela aqui. E nós vamos abrir a apresentação, tá ok? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Nessa aula nós vamos comentar sobre a determinação do turno de rega e o período de irrigação para a cultura do feijão nas condições de clima e solo aqui do município de Lagoa da Confusão, tá ok? Então, vamos lá, turno de rega. O que é esse turno de rega, né? É, na verdade, um intervalo que é dado em dias entre a aplicação de duas lâminas suscetíveis de irrigação em uma mesma área. Abreviando isso, seria o tempo que eu levo para fazer a reposição de água no solo depois que eu já esgotei, né? Eu já perdi a água que eu tinha disponível para aquela cultura. Esse turno de rega é dado por essa equaçãozinha bem simples, né? Que eu utilizo esses parâmetros aqui, né? A irrigação total necessária. Deixa eu pegar um apontador aqui. Vamos colocar um apontador maior aqui. Aqui. A irrigação total necessária, que é dada em milímetros, tá? E a evapotranspiração da cultura máxima, que é dada em milímetros por dia, tá? Devo utilizar sempre o valor dessa evapotranspiração de cultura máxima, tá? Ocorrida durante o período de cultivo, né? Eu vou simular como se eu já tivesse realizado o cultivo. Eu simulo o comportamento, né, dessa planta de feijão. Eu simulo a evapotranspiração potencial dessa cultura naquela condição de solo e naquelas condições de clima local. Como? Eu vou utilizar dos parâmetros físicos que eu tenho para o solo local já e dos dados climáticos históricos que eu consigo para aquela região. Então, eu consigo determinar, com o modelo matemático que nós aprendemos na última aula, eu consigo determinar a evapotranspiração de referência e, por meio dessa, multiplicado pelo fator de cultivo, né, coeficiente de cultivo, eu consigo determinar a minha evapotranspiração potencial da cultura, ou seja, o quanto que ela transpiraria naquelas condições que eu estarei analisando, tá? Eu chamo de evapotranspiração potencial porque seria o valor máximo, né? Como eu vou escolher sempre a evapotranspiração máxima que vai ocorrer, então eu posso chamar de potencial, porque seria o máximo potencial que aquela planta consegue, né, evapotranspirar naquelas condições de clima, tá ok? E o período de irrigação nada mais é do que o tempo em dias, né, necessário para que o sistema de irrigação consiga irrigar toda a área de cultivo, tá? Então seria o tempo que esse sistema fica ligado, né, em dias, dado em dias, que eu preciso deixar ele ligado para que ele consiga promover a irrigação de toda a área, tá? E é dado por essa equaçãozinha bem simples, onde o período de irrigação é dado pelo turno de rega menos 1 ou 2. Por que menos 1 ou 2? Porque o período de irrigação é dado em dias. Então, o meu período de irrigação é igual ao turno de rega, menos 1 ou 2. Esse 1 ou 2 são os dias a menos que eu tenho que ter
durante o funcionamento do meu sistema de irrigação. Seriam os dias de folga que eu dou para o meu sistema. Para quê? Porque 1 ou 2 dias de folga, né? A menos do que o turno de rega. Porque se eu precisar fazer alguma manutenção, se eu precisar fazer alguma observação do funcionamento, eu tenho tempo hábil de poder fazer todas, tanto observar quanto reparar algum dano que exista no sistema sem que eu prejudique a aplicação, né, de água nos dias posteriores. Então eu tenho esse período para observar o funcionamento e fazer testes, para fazer reparos, para que eu consiga ligar novamente esse sistema de irrigação para repor no momento exato que o solo atingir, né, o teor de água da umidade crítica, tá ok? Então eu sempre pego o valor do turno de rega e subtraio 1 ou 2 dias, que seria o tempo necessário para esse sistema ficar funcionando sem que eu, caso ocorra problemas, para que eu não tenha prejuízos, né, posteriores, porque eu não possa vir a aplicar a água sobre a lavoura, né? Então, para um manejo adequado, o sistema de irrigação deve ser projetado para trabalhar sempre com 1 ou 2 dias de folga, entenderam? Entre essas irrigações sucessivas, a fim de fazer esses reparos e verificações no sistema. Então, é muito importante que eu dê esse 1 ou 2 dias de folga, tá? No meu período de irrigação, tá bom? Se eu precisar fazer alguma coisa nesse sistema de irrigação, eu utilizo esses dias e eu não vou prejudicar, tá, a aplicação de água e nem reduzir a disponibilidade hídrica do solo abaixo dos níveis toleráveis, lá abaixo da umidade crítica, tá? Então, determinação do turno de rega e do período de irrigação para a cultura. Vamos partir novamente aqui para um caso hipotético, mesmo caso que nós temos utilizado. A cultura aqui em questão é o feijão carioca, o Phaseolus vulgaris, né, o feijão comum. O local onde vai ser cultivado novamente Lagoa da Confusão. A profundidade, né, do sistema radicular, da área de exploração do sistema radicular é de 40 centímetros. E o cultivo vai ser realizado entre 1º de dezembro a 4 de março, tá? Aproximadamente 90 a 94 dias, tá bom? O fator de susceptibilidade hídrica, né, da cultura do feijão é 0,6. E a duração do KC, dos coeficientes de cultivo da cultura, tá, para todo o ciclo na primeira fase, 14 dias, eu utilizo esse KC para determinar a evapotranspiração da minha cultura. Na segunda fase, eu vou utilizar um KC específico por 9 dias, na terceira também por 9, na quarta por 9 dias, na quinta por 9 dias, na sexta por 9, na sétima, na oitava e na nona. Quer dizer o quê? A primeira fase de cultivo eu utilizo um KC por 14 dias. Passou os 14 dias, no 15º dia eu mudo o fator de cultivo, o coeficiente de cultivo KC, e uso ele por 9 dias. Aí eu já mudo novamente por mais 9, tá? Depois mudo esse KC e uso por mais 9 dias. Depois mudo o KC e uso por mais 9 dias e mais 9, assim sucessivamente, tá? Então, até completar o ciclo, que vai dar lá aproximadamente os seus 90 a 94 dias, tá? Então tá aqui, ó, da onde eu tirei a duração do meu KC, daquela tabelinha que nós usamos nas aulas anteriores. Ó, a primeira fase, tá, do KC para o feijão dura aproximadamente 14 dias, da emergência até 14 dias de idade. O KC que eu utilizo é de 0,49. Quer dizer o quê? Lembram que essa cultura vai evapotranspirar apenas 49% do que transpira aquela cultura de referência, aquele local com grama, com alfafa, o que seja, tá? Então eu vou estimar a evapotranspiração de referência e vou assumir que a minha plantinha de feijão de 0 a 14 dias vai evapotranspirar apenas 49% em relação a minha evapotranspiração de referência. E aí, do 15º ao 24 dia, o meu KC vai para 0,69. O que quer dizer? Que nesse período, do 15º ao 24º dia de cultivo, o feijão vai evapotranspirar 69% da água em relação à evapotranspiração de referência. E assim, durante todo o ciclo, tá? E vou usar o KC, né,
de cada fase. Então, o Kc na primeira fase, ó, 0,49. Na segunda fase, 0,69. Na terceira, na quarta. Na quinta fase é de 1,06, ó. Quer dizer que entre 45 e 54 dias é onde a minha cultura, em teoria, terá a maior demanda hídrica. Tá ok? É onde ela mais vai evapotranspirar, tá bom? Nessa fase. Então é um período crítico que eu não posso deixar faltar água na cultura. O que significa 1,06? Significa que a minha cultura vai evapotranspirar 6% a mais do que a minha cultura, tá? A evapotranspiração evapotranspiração de referência, tá? Daquele meu cultivo de grama ou alfafa, tá? Que eu uso como um parâmetro. E assim sucessivamente. E lembrando que o sistema utilizado aqui é por pivô, né? E a eficiência de aplicação do sistema nós estamos utilizando no 85%, tá? E a capacidade real de armazenamento de água no solo para a cultura, né? Do feijão, né? Para esse determinado solo, é o mesmo que nós estamos utilizando, é de 62,4%, quer dizer, 62,4 milímetros. Quer dizer que entre a capacidade de campo e a umidade crítica nesse solo, eu tenho ali contido 62,4 milímetros de água, ou o mesmo que 62,4 litros de água em 1 metro quadrado a uma profundidade de 40 centímetros. Tá? Como nós estamos admitindo aqui que vai ser, a irrigação vai ser total, ou seja, é como se não estivesse ocorrendo precipitação no período, tá? Então eu vou assumir que a minha irrigação real necessária é igual à capacidade real de armazenamento do solo. Tá? Se chovesse em algum período desse, eu teria que descontar desse valor, tá? Descontar a precipitação, que é a água que entraria no sistema. Mas aqui nós vamos assumir que não está chovendo nesse período, para fins didáticos apenas. Tá? A única coisa que muda, se chover, esse valor vai reduzir nesse período que houver chuva. Então, da capacidade de campo até a umidade crítica, se choveu, eu somo a água que estava sendo perdida, eu computo a entrada da água pela precipitação. E assim eu levo alguns dias a mais, tá? Algum período a mais, para que o solo atinja a umidade crítica. E eu demoro mais para entrar com outra aplicação da irrigação, tá bom? Então vamos lá. O turno de rega é dado por essa equaçãozinha bem simples, onde o turno de rega é a irrigação total necessária em milímetros, dividido pela evapotranspiração máxima de cultivo em milímetros de dia. Essa evapotranspiração máxima é a evapotranspiração potencial, é aquela o maior valor. Eu vou simular a evapotranspiração da cultura e vou utilizar o maior valor. Então, primeiro passo, o que eu tenho que fazer? Tem que determinar o quê? A irrigação real necessária para calcular a irrigação real necessária. Aqui, pessoal, eu fiz aqui é ITN, não é irrigação real, é irrigação total. Tá? Total. Tá? Desconsidere esse RN, irrigação total necessária e a evapotranspiração máxima da cultura durante o período de cultivo, ou evapotranspiração potencial. Então vamos lá. Eu vou determinar aqui, ó, a irrigação total necessária, é T aqui, tá? Irrigação total necessária é o que? A capacidade de retenção de água do solo, capacidade real, né, de armazenamento de água no solo, dividido pela eficiência de aplicação. Bom, a minha capacidade real de armazenamento do solo, é aquela quantidade de água que a planta de feijão consegue absorver, é de 62,4 milímetros, tá? Mas o meu sistema de irrigação tem uma eficiência só de 85%, quer dizer que tem perdas de 15%. Então eu tenho que aplicar mais água para compensar a perda e fornecer, né, os 62,4 milímetros que o solo precisa. Quanto a mais eu tenho que aplicar de água? Eu tenho que aplicar 73,4 litros usando o pivô central para fornecer 62,4 litros, né, ou milímetros de lâmina d'água no solo, tá ok? Para elevar novamente a umidade do solo, a capacidade de campo. E a evapotranspiração máxima do período, ou evapotranspiração potencial, como é que eu faço? Eu tenho que estimá-la, tá?
ou posso usar livros de literatura. No entanto, as condições climáticas são muito locais, tá? Se existir algum trabalho realizado para a região aqui da Lagoa da Confusão, para a mesma cultura, eu até poderia utilizar, mas como não existe, eu vou ter que estimar, usando o quê? O modelo, novamente, de Hargreaves, tá? Onde eu estimo a evapotranspiração de referência e multiplico pelo coeficiente de cultivo e obtenho a evapotranspiração estimada da cultura, tá? O que eu preciso usar para usar esse modelo? Lembra de dados climáticos históricos do local. O que o modelo exige de dados climáticos? Temperatura máxima, mínima e média. Desculpe, pessoal. E média. E a radiação solar extraterrestre, tá? E o KC da cultura para todo o período de cultivo, tá bom? Então a minha irrigação real necessária, que eu determinei aqui, tá, é de 73,4 milímetros.